Olá e bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa viagem incrível no tempo para tentar perceber a história do objeto mais complexo que conhecemos e a nossa longa, longa busca para o decifrar. E vamos começar com uma pergunta. Se tivéssemos de nomear a coisa mais complexa e intrincada que existe, o que seria? Uma galáxia distante? O nascimento de uma estrela? A resposta, na verdade, está muito, mas muito mais perto. É esta massa de cerca de 1,5 kg que todos nós transportamos connosco, o cérebro humano. É literalmente um universo inteiro de complexidade que vive dentro das nossas cabeças. E é aqui que a história dá uma volta surpreendente, porque a nossa primeira tentativa documentada de estudar ou tratar o cérebro não envolveu nada de subtil. Foi com uma ferramenta bastante mais direta. Ok, vamos a isso. A nossa história começa há milhares de anos com uma abordagem, digamos, muito literal e perfurante ao grande mistério do cérebro. Esta prática chamava-se trepanação e remonta a há mais de 7.000 anos. Sim, parece algo brutal, e era, mas mostra algo muito profundo. Os nossos antepassados pré-históricos já sabiam que o que quer que estivesse dentro do crânio era absolutamente vital. Mas, claro, o caminho do conhecimento nunca é uma linha reta. Peguemos nos antigos egípcios, mestres em tantas áreas da medicina, mas para eles era o coração que mandava em tudo. Era a sede do espírito, das memórias. O cérebro? Bem, esse era simplesmente descartado durante a mumificação. Foi preciso chegar à Grécia Antiga e, em particular, a Hipócrates, para haver uma viragem radical. Foi ele que afirmou preto no branco que o cérebro, e não o coração, é o centro de tudo o que pensamos e sentimos. E com essa mudança de foco, o cérebro finalmente sobe ao palco principal. Vamos avançar um pouco no tempo, para a Era Clássica, onde a investigação a sério começa a ganhar forma. Pois bem, depois de Hipócrates, apareceu Galeno, em Roma. Ao dissecar cérebros de animais, ele reparou nos espaços ocos, os ventrículos, e teorizou que eram os fluidos aí dentro que transmitiam as informações. Esta ideia, apesar de errada, foi tão poderosa que dominou o pensamento médico durante mais de 1000 anos. Só muito mais tarde é que filósofos como Descartes começaram a abanar as estruturas com a ideia do dualismo mente-corpo, a noção de que a mente era algo imaterial, completamente separada da máquina física que é o corpo. E essa transição da filosofia para a ciência física estava em marcha. A partir daqui, os investigadores começaram a mapear a estrutura física do cérebro literalmente, peça por peça. E o que é que eles descobriram? Bem, primeiro, que o cérebro não é só uma massa disforme. Tem dois tipos de matéria: a substância cinzenta, onde a informação é processada, e a substância branca, que funciona como os cabos que a transportam. E mais, descobriram que aquele padrão todo enrugado à superfície, as dobras e os sulcos, era surpreendentemente consistente de pessoa para pessoa. E este sistema complexo foi dividido para ser compreendido. Pensemos nisto assim: o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal, é a sala de comando. E o sistema nervoso periférico, todos os outros nervos espalhados pelo corpo, são os agentes no terreno, constantemente a enviar e a receber mensagens para o quartel geral. Esta ideia de que diferentes partes do cérebro fazem coisas diferentes levou a um desvio muito popular, mas completamente errado: a frenologia. A teoria era que traços de personalidade, como a coragem ou a bondade, viviam em áreas específicas do cérebro. E quanto maior a área, maior o alto no crânio que se podia medir. A ideia era muito apelativa, claro, mas sejamos diretos. Era pura pseudociência. Não tinha qualquer base científica. Foi um beco sem saída, mas um beco que, ironicamente, acabou por reforçar a ideia de que as funções cerebrais tinham, de facto, uma localização específica. A prova real, a ciência a sério, veio com investigadores como o Paul Broca. Ao estudar pacientes que tinham perdido a capacidade de falar, ele descobriu que todos eles tinham uma lesão na mesmíssima área do cérebro, a hoje famosa área de Broca. Isto sim, era ciência a mapear o cérebro. Ok, então o mapa geral do cérebro estava a começar a ganhar forma. A pergunta seguinte era óbvia: do que é que o cérebro é feito ao nível microscópico? E esta pergunta levou a um dos maiores duelos da história da ciência. De um lado do ringue tínhamos Camilo Golgi. Para ele, o sistema nervoso era uma rede única e contínua, como um sistema de canalização sem fim. No outro canto estava Santiago Ramón y Cajal. E o curioso é que ele, usando uma técnica de coloração inventada pelo próprio Golgi, chegou a uma conclusão totalmente oposta. O cérebro era feito de células individuais, os neurónios, separadas por pequenos espaços. E agora a parte que é quase inacreditável. Em 1906, quem é que recebe o Prémio Nobel da Medicina?
Os dois, Golgi e Cajal, juntos a partilhar o prémio, por teorias que se contradiziam completamente uma à outra. Dá para imaginar o ambiente naquele jantar de cerimónia, não dá? E então, a questão de 1 milhão de euros. Quem tinha razão? Cajal. O cérebro é de facto feito de células individuais. Isto não foi uma vitória pequena. A doutrina do neurónio de Cajal tornou-se a pedra basilar de toda a neurociência moderna. Foi a chave que abriu a porta para entendermos tudo, desde como os medicamentos funcionam até como as memórias são formadas. O que nos leva à peça final do nosso puzzle histórico. Se o cérebro é feito de células separadas, como é que elas comunicam umas com as outras através daqueles pequenos espaços? Como é que um pensamento viaja? Uma das primeiras pistas veio de Hermann von Helmholtz, que mediu a velocidade de um impulso nervoso. E o número a que ele chegou foi cerca de 97 metros por segundo. Isto foi absolutamente revolucionário. Significava que o pensamento não era algo mágico ou instantâneo, não, tinha uma velocidade física, podia ser medido. O passo seguinte foi dar um nome àquele espaço que Cajal tinha visto. E foi Charles Sherrington que o batizou de sinapse. Esse é o ponto exato, a ponte microscópica onde a comunicação entre dois neurónios acontece. Durante muito tempo, pensou-se que a comunicação na sinapse era puramente elétrica. Mas uma experiência engenhosa de Otto Lowe, com corações de rã, provou que havia mais qualquer coisa. A comunicação era também química. E é assim que o fluxo de um pensamento acontece. Começa com um impulso elétrico a percorrer um neurónio. Quando esse sinal chega à sinapse, aquele pequeno espaço provoca a libertação de químicos, os neurotransmissores. Essas moléculas atravessam o espaço e vão ativar o neurónio seguinte, que por sua vez dispara um novo impulso elétrico. É uma dança eletroquímica absolutamente extraordinária que acontece milhares de milhões de vezes a cada segundo. E assim, desde os buracos nos crânios da pré-história até à descoberta da sinapse, a nossa viagem para compreender o cérebro tem sido longa e cheia de precalços. Já conhecemos as suas peças, a sua estrutura e até começamos a aprender a sua linguagem. A grande questão que fica no ar é, agora que começamos a ouvir, que histórias incríveis nos irá ele contar a seguir?